Programa Palavra Verdadeira, do coração de Deus para a sua alma. Saúdo a todos com a doce paz do Senhor Jesus Cristo. Prezados irmãos, mais uma vez temos o imenso prazer de conversar com nossos queridos irmãos acerca da santificação, acerca da palavra do Senhor Jesus Cristo. E a mensagem que temos nessa tarde está escrito no livro de Efésios, capítulo 4, no versículo 17 a seguir, com o tema: a santidade cristã é oposta aos costumes dos gentios. Esta é a mensagem que quero compartilhar com nossos irmãos. A santidade cristã é oposta aos costumes dos gentios. Nós temos motivos para render graça a Deus quando nós ouvimos a palavra de Deus e procuramos guardar os seus ensinamentos, para não andar mais como andam os gentios, segundo os seus costumes, seus pensamentos. Agora somos nova criatura em Cristo Jesus. Paulo traz uma mensagem em 2 Coríntios 5 e 17. E se assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Meus prezados, leiam comigo a palavra de Deus. Versículo 17. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como anda também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com a avidez cometeram toda a impureza. Mas vós não aprendeste assim a Cristo, se é que tendes ouvido e nele fostes ensinados, como esta a verdade em Jesus. Meus irmãos, Paulo traz uma mensagem da parte de Deus, mostrando claramente que quando nós nos deparamos com a palavra de Deus e procuramos ouvi-lo e guardar os seus mandamentos, agora somos nova criatura, somos pessoas diferentes. E é por isso que o mundo não entende nós. É por isso que o mundo ignora a nossa maneira de sermos, quando nós obedecemos a palavra de Deus. Quantos que muitas das vezes dizem que nós só queremos ser mais santos, mais importante,
melhor do que os outros. E na verdade não é bem assim. Nós queremos ser santos, sim. Porque foi Jesus quem disse: sede santo, porque eu sou santo. Todo aquele que ouve as palavras do Senhor e as guarda é santo. E assim, ouvindo esta palavra, para alcançar a santificação, agora somos diferentes dos demais. Somos diferentes dos outros gentios, porque outrora nós também éramos gentios. Éramos ignorantes à verdade de Deus. Nós éramos ignorantes à palavra de Deus. Quando alguém pregava a verdade para nós, nós não aceitávamos, nós o ignorávamos. Quantas das vezes alguém pregou para mim a palavra de Deus e eu achava os irmãos tão ignorantes, odiava, achava que os irmãos estavam mentindo para mim, achava que queriam me enganar. Isso é por causa da dureza do meu coração naquele tempo. Por causa da ignorância que predominava o meu ser. Mas hoje, como cristão, como um ouvinte e como guardador da palavra de Deus, hoje eu preciso ser diferente. Hoje eu preciso amar mais e mais a palavra de Deus. O meu comportamento em tudo. A Bíblia manda nós ser santos em toda a nossa maneira de viver. Ser santo no andar. Ser santo no falar. No nosso modo de agir, no tratar dos nossos negócios, no respeito ao nosso semelhante. Em tudo devemos ser diferentes. Em tudo devemos ser santos. Eu não entendo, meus prezados irmãos, porque tem tantas pessoas com nome de cristão, que a vida deles é pior do que a vida dos gentios. Ele com nome de cristão, mas faz a coisa toda ao contrário. Não tem temor de Deus, dizendo que é crente. Não tem temor de Deus. E passam a fazer tudo aquilo que é desagrado a Deus. Há pessoas com nome de cristão, que eles não se acanham de cometer adultério, de enganar os outros. Eles não se acanham de estar na roda dos escarnecedores, falando as mesmas coisas que os outros gentios estão falando, cometendo os mesmos delitos que comete aos gentios. Mas mesmo assim ele diz que é um cristão, mesmo assim diz que é um crente. Muitas das vezes o comportamento fora de casa, fora da igreja é uma coisa. Na igreja mostra uma santidade que não tem. O verdadeiro cristão, ele é santo aqui, ali e além. O verdadeiro cristão é onde quer que ele esteja. Foi aí que o Senhor disse a Josué:
como disse também a Moisés: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisa é santo. A terra onde tu está pisando é santa. Isso é, o cristão, ele tem que ser santo aonde ele pôr a planta do pé, esteja em casa, no trabalho, no lazer, qualquer lugar que ele andar, se é que ele é santo, aonde ele pôr a planta do vosso pé, será santo. Então o verdadeiro cristão, ele é diferente. E é exatamente por isso que Paulo traz esta mensagem. Ele diz: se é que ouviste a palavra de Deus, se é que ouviste. Se alguém tem um comportamento mundano com o nome de crente, esta pessoa nunca entendeu a palavra de Deus. Quantas pessoas que se zangam, que fica furioso com o irmão, com a irmã, porque a irmã fala a verdade, é porque esta pessoa nunca se converteu. É por isso que o comportamento dele é comportamento de um gentio, de uma pessoa que nunca ouviu a palavra de Deus. Quantas pessoas, meus irmãos, que se zangam apenas porque a gente aconselha, porque a gente quer o bem desta pessoa, quer ver ele diferente, ele não aceita. Ele acha que é daquele jeito e acabou. Ainda tem crente ainda que só é crente ele, mas o facão não. E eu concordo que o facão não aceita Jesus. Mas quando alguém diz que ele é crente e o facão não é crente, é porque ele diz que o facão estando na mão dele, ele atira em qualquer pessoa. Quem passar, quem afrontar ele mete o cacete. Porque é ele que não é crente. É ele que não creu, é ele que não deu ouvido à palavra de Deus. Ele é crente. Aí ele diz que é o facão que não é crente, é ele mesmo que não é. E por isso ele passa a fazer todo tipo de imundícia que não agrada a Deus. Ele passa a fazer tudo, e Paulo diz: olha, não sejais como os outros gentios. Não seja, porque outrora nós éramos gentios, sem entendimento, com entendimento obscuro, não tinha afeição alguma, éramos ignorantes à verdade, nós éramos ignorantes à palavra de Deus, nós éramos um pique-pongue, bateu, levou. Hoje somos diferentes, hoje somos de Deus. Se é que realmente nós nascemos para Deus, temos que ter uma vida diferente. João Batista, em São João no capítulo 3, ele fala de um homem que procurou encontrar Jesus. E ele foi à noite e encontrou o Senhor. Então ele queria saber a respeito da vida eterna, a respeito da salvação. Jesus disse para ele que era necessário ele nascer de novo, porque o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é espírito. Se alguém diz que é um crente, mas continua com a mesma vida de ignorância, com a mesma vida de prostituição, de avareza e até de idolatria, este tal nunca nasceu de novo. O irmão pode estar perguntando: e tem crente idólatra? Tem. Tem, e é muitos crentes idólatras, fazendo o que não
condiz com a verdade, fazendo as coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Tem crente vivendo até a feitiçaria. A idolatria e feitiçaria andam juntos, é o mesmo pecado. E tem pessoas com nome de cristão que não nasceram, que não deram ouvido à palavra de Deus, mas dizem ser cristão. Tem muitos. E a esses merece ouvir da parte de alguém que mande ele se converter, que mande ele se consertar. Porque Jesus, ele vem a qualquer momento. E se o cristão não tiver convertido, ele jamais entrará no reino dos céus. Não devemos vacilar, meus prezados. Não devemos. Jesus pode vir a qualquer momento. Você, meu irmão, que ainda vive aquela prática, só bebe água se for ungida, isto é idolatria. Ainda manda ungir a fita para botar no braço, ou na perna, ou no pescoço, é idolatria. Tem nada a ver com Bíblia, você diz que é crente. Você que está fazendo, está vivendo essa prática, você diz que é crente. Sal ungido, vassoura ungida, travesseiro ungido, envelope do livramento, envelope do casamento, do namoro, isso não passa de um rosário, não passa de um terço da idolatria e da feitiçaria. É a mesma coisa, não condiz com a palavra de Deus. No livro de São Mateus, no capítulo 5, e no versículo 37 está escrito: porém as vossas palavras sejam sim, sim, e não, não. E o que passar disso vem de procedência maligna. Essas coisas que eu acabei de falar não está na Bíblia. É idolatria e é feitiçaria. Elas vêm de procedência maligna. Se nesse momento eu estiver falando com o irmão que está vivendo essa prática, bem-aventurado é você, meu irmão, se der ouvido à voz de Deus. Porque há de ter alguém que, ao ouvir esta palavra, ele passa a me odiar. Ele passa a ter raiva da minha pessoa. Porque eu estou falando contra estas idolatrias, estas feitiçarias que não é bíblico. A Bíblia não precisa de arranjo. Não precisa que ninguém enfeite ela. Ela é a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que passarás os céus e a terra. Porém, as minhas palavras, diz Deus, jamais passarão. Aonde você vai encontrar, meus irmãos, na Bíblia Sagrada, esses arranjos, esses amuletos? São tantos amuletos. Tantos amuletos. O lenço ungido, o avental ungido, mas Paulo tinha um avental e alguém usou, mas a Bíblia não manda ninguém fazer isso. Nós somos cristãos verdadeiros quando nós guardamos os mandamentos da palavra de Deus. Guardar amuleto é muito fácil. Pegar um santo de barro, de madeira, de gesso, de prata, de ouro, de coisa semelhante, e ficar olhando para ele na parede e fazendo tudo que o diabo gosta, é muito fácil. Quer-se saber realmente quem é o verdadeiro cristão.
E a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão procurando os verdadeiros cristãos, que são todos aqueles que renunciaram o pecado, que renunciaram o mundo com as suas concupiscências. Estes são os verdadeiros cristãos. Meus amados, na idolatria e na feitiçaria e nas coisas profanas deste mundo, ninguém jamais herdará o reino dos céus. Ninguém. Ninguém. Apocalipse capítulo 18, versículo 4. Está escrito: sai dela, povo meu. Quem é essa ela que o Senhor está falando? Ele estava falando de Babilônia, e este nome Babilônia ele estava dando, era para instituições, com nome de igrejas. Sai dela, povo meu, para não incorrer nas suas pragas, e para não participar dos seus pecados. Porque Babilônia sempre viveu o paganismo. Sempre viveu e sempre vive o paganismo. Então o Senhor está dizendo: sai dela. Sai, povo meu. Sai dela, povo meu. Quantos lugares com nome de cristão, quantas igrejas com nome de cristão vive uma vida dos outros gentios, fazendo tudo que desagrada a Deus. Meus prezados, a Bíblia diz que o homem erra por não conhecer as Escrituras, por não examinar a palavra de Deus. É por isso que tem muitos crentes erroneamente, porque não querem examinar a palavra de Deus. Tem prazer em dar ouvido à voz de falso profeta, e eles têm prazer de ensinar tudo o contrário da palavra de Deus. É por isso que o apóstolo São Paulo, ele diz que a santidade cristã, ela é oposta. Eles combatem a santidade. Enquanto isso, eu como cristão, como filho de Deus, como homem que renuncia à idolatria, feitiçaria, prostituição e muito mais, que não agrada a Deus, eu vou combater a imoralidade enquanto vida eu tiver. Vou combater o pecado enquanto vida eu tiver. O pecado não serve mais para mim. Não serve mais. Certamente que algum jovem que está com a vida desconcertada, olhando para mim, ele vai dizer que eu não quero pecar mais, eu não quero ver no pecado, porque já estou velho. Mas tem velho cometendo impureza igual jovem. Eu não vivo mais no pecado porque eu conheço a palavra de Deus. Eu pedi o Espírito Santo para derramar o temor do Senhor no meu coração, para não viver mais pecando contra Deus. É por isso que eu sou blasfemado, criticado, zombado, porque eu nunca vou aceitar o pecado. Jamais eu vou aceitar, porque eu conheço a palavra de Deus. Endireitai as vossas veredas, disse João. Endireitai os vossos caminhos. Você que outrora, meu irmão, era uma bênção, que combatia o pecado e agora esfriou. Volta às primeiras obras. Te humilha. Chora nos pés de Jesus.
chora, não cobra nada de Jesus. Diz para Jesus que é um pecador miserável. Diz para Jesus que é pó e terra. Não cobra, como alguns que se dizem cristãos, diz que Jesus é obrigado a dar isso ou aquilo para ele. Como que esse homem merecesse alguma coisa boa. O homem não merecia o céu. O homem não merecia a vida eterna. O homem só merecia o inferno de fogo. E não a vida eterna. Mas é aí que encontramos na palavra de Deus em São João capítulo 3, no verso 16. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Olha para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Jesus continua com os braços abertos a te chamar. Ele me chamou. Um dia o Senhor me chamou e ouvi a sua voz. Através da pregação do Evangelho, eu abri o meu coração para Jesus e passei a aborrecer o pecado, a idolatria, que eu era idólatra até demais. Mas o Senhor um dia usou de misericórdia e me libertou. Ele também quer te libertar, meu irmão. Jesus está às portas. Breve ele voltará. Breve Jesus voltará. Não vou me cansar em dizer que Jesus está voltando. Porque eu estou vendo, estou contemplando os sinais da vida de Jesus. E um dos sinais está bem claro à nossa vista. É a falta de amor. A falta de amor até no meio daqueles que se dizem cristãos. O amor tem esfriado. Isso é um dos sinais da vinda do Senhor. Jesus disse que o amor ia esfriar de quase todos. De quase todos o amor ia esfriar. Será, meus irmãos, que vocês que estão andando em caminho tortuoso ainda não perceberam que a volta de Cristo está às portas? Que Jesus está voltando? E que se nós não estiver andando de acordo com a palavra de Deus, nós vamos ficar. Vamos ficar para o grande dia do juízo final. Para ser condenado e lançado no abismo. Tenhamos a cada momento misericórdia de nossas almas. Jesus está voltando. Ele procura os verdadeiros adoradores, que adorarão o Pai em espírito e em verdade. Jesus está voltando. Busque a virtude do Espírito Santo. Paulo disse: enchei-vos do Espírito Santo. Os crentes que estão vivendo em vida dissoluta, vida de pecado, é porque nunca se encheram do Espírito Santo. Nunca deram lugar ao Espírito Santo. Quando alguém está cheio do Espírito Santo, não tem mais lugar no coração dele para o pecado. Não tem lugar mais para a rebeldia. Não tem lugar mais para a hipocrisia, para a feitiçaria, para o adultério, para a fornicação. Não tem mais lugar para o mal. Porque o coração desta pessoa está cheia, está transbordando do Espírito Santo. Quando o homem está cheio do Espírito Santo, ele passa a aborrecer o pecado. Ele passa a aborrecer o mal. Quando eu me converti ao Evangelho, na pessoa de Jesus, eu passei a aborrecer o mal.
os ídolos, fui jogando fora. Todo aquele meu procedimento diabólico, eu fui lançando fora. Porque agora eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Meus prezados, vocês que nos assistem, contribuam conosco. Ajudem a levar esta palavra. Não tenham medo de falar a palavra de Deus. Esta é a palavra verdadeira. A palavra do Evangelho. Esta é a palavra de Jesus e a mensagem da cruz. Olhe para Jesus agora, como se você estivesse vendo Jesus pregado na cruz do Calvário. Como se você estivesse vendo agora o sangue jorrando da pessoa de Jesus. Como você estivesse vendo agora as mãos de Jesus cravadas na cruz. Os pés pregados com pregos. Olhe para Jesus agora, como se você visse ele agora com uma lança cravada ao seu lado. E o sangue sendo derramado por causa de mim e de você. O sofrimento de Jesus foi pela nossa causa. Porque o Senhor nos amou de tal maneira que deu Jesus para morrer por nós. Então o que faremos agora, meus irmãos? O que faremos em troca do sofrimento de Jesus, do amor de Deus para conosco? Jesus só exige de nós uma coisa, é a obediência. Renúncia dos nossos pecados. Se algum dos meus queridos irmãos, seja crente ou não crente, que não está fazendo a vontade de Deus, e você sabe que não está fazendo, renuncie agora. Caia nos pés de Jesus, chore nos pés de Jesus. Peça perdão a Jesus, peça misericórdia ao Senhor. Ele pode vir a qualquer momento. E se ele te apanhar em transgressão, se ele, meu irmão, te apanhar em pecado, em adultério, em outros tipos de pecado, que é abominação aos olhos de Deus, você será deixado. É por isso que o Senhor traz uma parábola, dizendo que no dia da sua vinda, 2 estarão numa cama, um será levado e o outro deixado. 2 estarão no campo, um será levado e o outro. 2 estarão no moinho, uma sobe e a outra fica. É porque nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu, disse Jesus. Somente os que fazem a vontade de Deus, que vão subir com o Senhor, que vão morar com o Senhor. Meus prezados irmãos, que estas palavras, que é a palavra de Deus, venha encontrar guarida nos vossos corações. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Obrigado pela atenção. Divulgue esta mensagem para outras pessoas. Divulgue este vídeo para outras pessoas. Divulgue, mostre a palavra de Deus. Que são poucos homens que têm coragem hoje de pregar a palavra de Deus como ela é. São poucos. Porque há muitos covardes que apenas estão querendo nos extorquir, que apenas estão querendo nossos dízimos e nossas ofertas, mas não se preocupem com as nossas almas. Fique com estas palavras, meus irmãos, em nome de Jesus.